Oi, gente. Vamos hoje para a nossa aula número 23. Seguimos aqui com as nossas aulas por áudio. Apesar da tentativa, né? Eu falei na aula passada das aulas pelo Instagram. A ideia é continuar seguindo aqui com vocês, tá? As aulas no Instagram. Não sei se vai dar certo, né? De qualquer forma, são aulas abertas, sem uma continuidade específica como a que temos feito aqui, tá? Vou gravando de qualquer forma, porque a Jojo hoje tá um pouco agitada. Mas, quem sabe, para ao longo da aula, tá? Então, vamos trabalhar a tolerância coletiva aí. Hoje, a gente começa sentado. E você se acomoda da forma que você achar melhor, naquela que você chama de postura de meditação. E faz como temos feito, de procurar movimentos, de se espreguiçar, procurar sentir o corpo de uma forma mais gostosa, mais livre, né, antes de pensar na prática. Então, busca suas sensações, vai encontrando suas vontades com o corpo. E aí, então, você volta a se acomodar na postura que você prefere ficar sentado. Vamos, então, por um momento, observar essa postura e pensar que muito das outras posturas que são feitas, né, que não são as posições sentadas, as posições de meditação, elas buscam que a gente desenvolva uma consciência corporal, que entenda como o corpo funciona, que entenda as sensações, né? Que entenda não só no campo racional, mas que você perceba o que acontece com o seu corpo enquanto pratica os asanas, que vai entendendo a respiração, percebendo esses movimentos. Mas toda a prática física, ela vem também ao encontro de uma postura sentada que é confortável, né? Que é uma postura onde você consiga manter o tronco erguido, né? A coluna alinhada, o quadril bem posicionado e as pernas de alguma forma que fiquem confortáveis. E a postura asana, né? Quer dizer, o nome asana, que quer dizer posturas, na verdade, ele tem a raiz da palavra, esse nome, como assento. Então, a ideia é buscar nessa postura sentada uma acomodação mesmo, que você fique firme sentado, assentado na sua postura. Porque é nessa postura sentada que são feitos os pranayamas, né, que são feitos uma série de outros exercícios que são voltados para a parte da concentração, da respiração, da meditação. Então vamos pensar sempre nisso e observar o quanto que essa postura sentada ela pode já ter evoluído, né, e continuar evoluindo no sentido de estar bem sentado, tá bom? Então continuamos nossa parte física buscando essas sensações e buscando sentar da melhor forma possível. Então, se acomode. Pensa em como posicionou o quadril, em como posicionou a coluna. Lembra sempre que se você deixar o assoalho pélvico solto, sem controle, o abdômen sem controle, você vai ficar com a coluna curvada. Então, ativa o assoalho pélvico, ativa a parte baixa do abdômen, costas. E vá crescendo junto com a coluna.
sustenta essa altura. Começamos a movimentar a cabeça, então vamos olhar por cima do ombro direito, vira a cabeça na direção do ombro direito. Percebe que os seus ombros continuam no lugar. Respira. Volta para o meio, vai olhando então para o lado esquerdo. Respira, solta o ar. Volta para o meio. Mantenha a coluna firme, o abdômen firme, olha para cima, alongando a parte anterior do pescoço. Volta a cabeça. Vai levando o queixo para o peito, sentindo alongar a cervical, talvez entre as escápulas. Volta a cabeça na posição inicial. E vamos então tocar as mãos nos ombros. Mão direita toca o ombro direito, mão esquerda toca o ombro esquerdo. E aí, mantendo ainda o quadril bem posicionado, parte baixa das costas, né? Abdômen, baixo ventre, coluna lombar bem firme. Você traz os cotovelos à frente, aproximando os cotovelos, como se quisesse encostar um cotovelo no outro, afastando as escápulas. Vai então abrindo os cotovelos para trás, aproximando as escápulas lá atrás e abrindo o peito. Respira. A coluna continua erguida. Você movimenta os ombros e as escápulas. Fecha o cotovelo. Abre os cotovelos, respira. Fecha os cotovelos, solta o ar. Abre e respira. Faça mais algumas vezes na sua respiração, coordenando o movimento junto com o tempo de entrada e de saída do ar. Relaxa os braços. Toque então a ponta dos dedos atrás do seu quadril. Então a coluna continua o tempo todo no lugar. Você apoia os dedos no chão, do lado do seu quadril, um pouquinho para trás, como se você quisesse esconder as mãos atrás das costas. As mãos ficam próximas do bumbum, do glúteo, para que você continue com a coluna alinhada. Usa a ponta dos dedos para ajudar a erguer um pouquinho mais o tronco, caso você tenha um pouco de dificuldade com isso. E observa agora a abertura do peito, levando os ombros um pouco mais para trás, como se você estivesse fazendo a postura da cobra, mantendo o quadril firme, o abdômen firme na parte baixa. Olha à frente e observa o que essa postura traz de sensação. Relaxa os braços e vai então agora para Yoga Mudra. Então você vai flexionando o tronco à frente,
posicionando as mãos no chão, à frente das pernas. E aí pense em levar a testa na direção do chão. Talvez você alcance o chão, talvez não, mas você apoia as mãos e vai experimentando onde você chega, pensando sempre que é mais importante aproximar o peito e o abdômen do que curvar a coluna. Então, mesmo que você não alcance a testa, pense que é o seu peito e o seu umbigo que vai se aproximar do chão. Relaxa um pouco o pescoço. Vá subindo o tronco. Você então estende as duas pernas unidas, alongadas à frente. Essa postura sentada é chamada Dandasana, postura do bastão. Então aqui é só uma passagem. Vamos trazer a perna direita na direção do peito, flexionando o joelho direito, passar a perna direita por cima da perna esquerda para torcer. Então, você cruza o pé direito por cima do joelho esquerdo, deixando o pé na lateral externa do joelho esquerdo. Então, a sua coluna está alinhada, você tem a perna direita como guia, né, como apoio, a mão esquerda fica na perna, puxando a coxa para o peito, e a mão direita vai lá atrás na direção da sua coluna. Observa se você mantém o eixo da coluna, mantém a sensação de altura, de crescimento. Torce olhando por cima do ombro. E respira dentro da amplitude que você tem para respirar. Vai retornando. Desfaça esse lado. Faça a mesma coisa para o outro lado. Então, agora a esquerda vem na direção do peito. Cruza por cima da direita. Pé na lateral externa do joelho direito. Vai virando. Mão direita fica na perna direita. Na perna esquerda. Mão esquerda vai para as costas. Olha por cima do ombro. Procure então nessa imobilidade, nessa pausa que você faz na postura, observar o que acontece. Vai retornando. Vamos então agora deixar a perna direita flexionada.
A ideia é trabalhar a abertura lateral. Então, você vai flexionar a perna direita, trazendo o pé direito próximo ao osso púbico aqui do quadril, a parte central do quadril. Então, a coxa direita, lateral, a perna estão no chão, então o joelho flexionado. E você abre a perna esquerda bem para a lateral, como se tivesse com as duas pernas afastadas. Então, veja como está o assento, né? Como ficou o quadril aí no chão. Se você consegue se manter ereto nessa postura. E a mão esquerda, ela está sobre a perna esquerda, sobre a coxa, sobre o joelho. Então, vamos pensar em deslizar a mão esquerda na direção do tornozelo, na direção do pé esquerdo. De lado, como se você quisesse encostar as costelas na coxa, né? O cotovelo perto do joelho. Pode deixar o braço estendido ou um pouco flexionado. Como se quisesse dividir um pouco o peso do tronco com a perna. Se puder, flexione o tornozelo esquerdo, trazendo os dedos do pé mais na direção da coxa. Se por acaso você alcançar o pé, você puxa os dedos para você. Então, vai se acomodando de lado, pensando nessa inclinação lateral, mas o braço direito ainda está descansando na perna, não está fazendo nada. Percebe já o alongamento das costelas do lado direito. E o braço direito vai apontar para o teto, para cima. Alonga para cima o braço como se quisesse espreguiçar. Sente que aumenta o alongamento da lateral das costelas. E vai levando o braço direito na direção da orelha, como se você quisesse segurar o pé esquerdo, mas você está de lado, seu peito está de lado, você não vira o peito para o chão. Mantenha a lateral, mantenha alongando o braço direito. Pense em criar espaço entre as costelas, em aumentar a amplitude desses músculos que envolvem as costelas e a lateral da cintura. Agora sim você relaxa os braços aí onde tá e vai virando o peito de frente para sua coxa. Se precisar se acomodar de alguma forma, você se acomoda. Então agora sim o alongamento é frontal. Vai virando o peito para a coxa, a testa na direção do joelho. E não solte curvando as costas. Busque alongamento da coluna. Se você alcança a mão na perna num ponto que consegue fazer alguma tração, como se quisesse levar o abdômen para a coxa. A cabeça continua no prolongamento do corpo, pescoço alongado. Então, tente chegar nesse ponto onde você percebe que o corpo busca alongamento da coluna mesmo nessa posição. Respira. E aí sim, se você quiser, nesse ponto que encontrou, você vai relaxando um pouco mais o pescoço e tirando esse esforço, concentrando um pouco mais no alongamento da perna. Vá subindo, retornando.
Vamos então inverter a posição das pernas. Você flexiona a esquerda, trazendo a planta do pé, né, o calcanhar na direção do osso púbico, do quadril. Abre bem a perna direita para a lateral. Então, esse abre bem, esse alonga, é sempre dentro do seu limite, né? Então, não adianta nada abrir muito a perna e deixar o joelho bem flexionado. Então, aí você deixa a perna mais fechada e vai se ajustando. Então, veja como está o quadril, mão direita sobre a perna direita, mão esquerda sobre a perna esquerda. Vá fazendo uma inclinação lateral sobre a perna direita, deslizando a mão direita sobre a canela na direção do pé. Então, costelas direita, vão buscar a coxa direita. Não tenha pressa, né? Quanto mais insistência, quanto o movimento for mais brusco, mais o corpo vai tentar se defender desse alongamento. Então, você vai experimentando, vendo o quanto você consegue se inclinar. Se você alcançar os dedos do pé, você puxa. E nessa inclinação lateral, você vai observando os movimentos respiratórios, o alongamento das costelas. Eleve o braço esquerdo para o teto, cresce esse braço. Veja o que muda na posição. E vai levando o braço esquerdo na direção da orelha esquerda, como se quisesse segurar o pé direito. Então, não é importante que você segure o pé, mas tenha o pé como uma referência. O braço se alonga, em nenhum momento o braço perde a ideia do alongamento. Alonga. Cria espaço. Respira. Relaxa um pouquinho, vá virando de frente para a perna direita. Se precisar, acomoda novamente o quadril. Vira de frente para a perna. E pensa no que eu disse antes. Acha um ponto para você segurar na perna, que vai ser o seu ponto de apoio. E pense na flexão do quadril. Então, lembra que a flexão do quadril, ela pede a coluna ereta, a coluna na posição normal dela. Então, você procura primeiro se aproximar da coxa, sem curvar o tronco, né? Sem fazer flexão de tronco. E a cabeça continua no prolongamento da coluna, como se o pescoço tivesse alongado. Esse barulhinho aí que vocês estão ouvindo é a Dona Jojoca brincando com um brinquedo sem fim hoje. Se você chegar num ponto em que sente vontade de soltar um pouco mais o peso da cabeça e se acomodar um pouco mais, você se acomoda. Mas não perca a atenção no corpo, na postura. Ache um ponto de equilíbrio sempre entre o esforço e o conforto. E aproveite esse silêncio, essa pausa que a postura traz.
Vá retornando. E agora vocês vão tentar fazer a borboleta, aproximar a planta de pé com planta de pé. Essa posição que a gente chama de borboletinha, no yoga é chamada de Bhadrasana. Pode ser uma postura de meditação para algumas pessoas. Para mim não seria, por exemplo. Mas você aproxima a ponta dos pés. Tente apoiar as mãos no pé, ou na canela, ou no joelho. E aí você usa um pouco desse apoio da mão para crescer a coluna, para posicionar a pelve, para lembrar de ativar o assoalho pélvico. E sustenta essa posição. Não brigue com ela, procure seus ajustes. Vai então, levando os pés da forma como eles estão, mais à frente, mais longe de você mesmo. Vai alongando um pouco os joelhos, levando os pés à frente. E aí veja se você pode flexionar o tronco, levando a cabeça na direção do chão ou dos pés. Então veja se pode descansar mesmo o tronco agora. Agora não se preocupa em alongar o tronco, se preocupa só em levar o tronco para o chão. Veja se sente alongar a parte externa do quadril agora. Se você não sente nada, muda a posição dos pés mais para frente, mais para trás e veja se você percebe alongar o glúteo médio, né, a lateral do seu quadril, do bumbum. Vai retornando. E já feche os joelhos, tocando a planta dos pés no chão. E mantendo ainda os pés no chão, você pensa em abraçar os joelhos. Então a coluna vai ficar mais redondinha. Abraça as duas pernas com firmeza. E aí pense na coluna redonda, curvada. E veja se pode tirar os pés do chão. Leve o queixo na direção do peito, coluna bem redonda. Se equilibra então sobre o quadril, sobre o cóccix. Volta os pés para o chão. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas vai passar para a postura do barco. Então, se você tiver dificuldade com o barco, você usa mais o apoio das mãos nas pernas. Então, vamos começar. Deixa agora, ao invés de abraçar as pernas, a mão direita no joelho direito e a mão esquerda no joelho esquerdo. Repete esse movimento de tirar os pés do chão, se equilibrando sobre o quadril. Veja se você pode alinhar um pouco mais as costas. Aproxima as escápulas.
E vá subindo os pés, mantendo os joelhos flexionados até que você enxergue a ponta dos dedos. Aí você já está fazendo força. Para ajudar, você pode pressionar as pernas uma contra a outra, até que tenha firmeza para soltar as mãos da perna. Então, escolhe como vai fazer o barco e sustenta. Vai retornando, deixa os pés no chão, ainda joelhos flexionados, leva a testa para o joelho, abraça a perna mais uma vez, mas agora descansando a cabeça sobre os joelhos, pé no chão. Pode voltar. Passamos então para a postura da criança. Então vá ajoelhando, sentando sobre os calcanhares. Você pode, na postura da criança, afastar um pouco os joelhos. Originalmente, essa posição é feita com os joelhos próximos, né? As coxas pressionam mesmo o abdômen. Mas é uma variação fazer com as pernas mais afastadas, né? Então, veja como quer fazer. Vai levando a testa na direção do chão. Os braços podem ficar livres à vontade. Mais uma vez, você se envolve com a posição. Se envolve com os movimentos da respiração. E nessa posição, que é uma posição de recolhimento, você pensa que no asana a gente pode experimentar o silêncio na posição. E ele é palco porque acontece dentro da gente, né? Então a gente faz as posturas e observa o que vem de dentro para fora também. Então, faça a balasana e observe o que puder. Muito bem. Dessa posição você pode deitar com o peito no chão, o abdômen no chão. Vire a cabeça para um dos lados por um momento. Descanse as costas. Continue com a ideia de observar então esse silêncio, de observar o que acontece na sua respiração.
Vai então apoiando o queixo no chão. E a gente vai fazer a postura da esfinge. Então, a postura da esfinge é uma variação, né? Um parente da postura da cobra, vamos pensar assim. Então, a palma da mão e o antebraço tocam o chão. O cotovelo fica embaixo do seu ombro, né? Como se você fizesse a postura da cobra. Então, as palmas das mãos no chão, antebraço, cotovelo no chão. Num primeiro momento, a gente solta um pouco o peso dos ombros e do peito, né? E fica meio pra dentro, assim, digamos, dos ombros. Então, coloca atenção nos seus braços, na parte que toca o chão. E atenção na parte alta das costas, né? Na musculatura que recobre a coluna. E põe energia nessa área toda. Então, seus braços apoiam no chão, mas quem eleva o tronco, na realidade, é a musculatura da coluna. Olha a frente, pernas unidas. Então, seu ventre está no chão, o abdômen fica mais alongado. Se os ombros estiverem um pouco na direção da orelha, você leva os ombros para baixo, na direção das costas. Treina a concentração com o latido. E observa principalmente o ventre no chão. Veja-se nessa posição, com a parte baixa da barriga no chão, do abdômen, você consegue levar a sua atenção para o assoalho pélvico e vai então fazer contrações do assoalho pélvico. Lembrando que as contrações do assoalho pélvico, elas são as contrações da região anal e da região genital. Então, procura nesse momento contrair tudo junto. Veja se você sente a parte da frente, a parte de trás, contraindo e relaxando. Vá fazendo algumas contrações, não precisa se demorar. Pense no pulso. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Volte a cabeça para o chão. Vamos então fazer por último agora a postura da cobra. Então, palma da mão no chão, na altura das costelas, cotovelos próximos um do outro. Vá tirando o queixo do chão, olhando à frente, usando a musculatura das costas mais uma vez. Atenção na respiração, no ventre, nas costelas. E sustenta a posição, somente fazendo a força necessária que você precisa para estar nela. Vai retornando. E vai então colocando as costas no chão. Não vira o corpo ao contrário. Abrace os dois joelhos.
Com os joelhos assim abraçados, você repete a contração do assoalho pélvico que fez antes na postura da esfinge. Então, pense em pulsos, em contração e relaxamento. E veja se você percebe, então, a contração da musculatura genital. As mulheres e os homens percebem da mesma forma. E da musculatura anal. Então, o assoalho pélvico ele é muito importante, envolvido depois em mula banda. E a principal característica, né, de treino dessa contração é a gente perceber a sensação de elevação. Então, quando você contrai a musculatura anal, você pode contrair apertando e você também pode contrair elevando. Tem um músculo mesmo com esse nome de elevador do ânus. E isso tem ligação com a nossa coluna, a parte baixa da coluna, que depois na postura sentada vai dar toda a ideia de ascensão, né, de crescimento da postura. Então agora você procura isso. Você contrai, mas percebe se nessa contração você sente que a contração ela é para cima e não só apertando. Então contrai a musculatura genital e a musculatura anal. Faça algumas vezes, vá percebendo essa musculatura. A gente já fazia isso em aula e a gente vai seguindo, vai treinando, vai evoluindo depois essas contrações. Descansa os pés no chão. E a última posição que vocês vão fazer é uma postura invertida. Então, vocês vão escolher a posição. Então, ou você deixa a cabeça no chão e as costas no chão e alonga as duas pernas para o alto, para cima, mantendo a coluna apoiada. Não tem problema se o joelho ficar flexionado. Ou você faz a mesma coisa com as pernas, alonga para cima, mas segura atrás das coxas e vai levando a cabeça na direção do joelho. Ou você pode fazer a vela, né, que é a Sarvangasana, pouso sobre os ombros. E você então escolhe uma delas ou passa por elas. E agora você tem então 1 minuto para essa postura. Ou para alguma delas. Se você ainda está em alguma posição, vá voltando.
Alongue as pernas por um momento. Descanse o corpo no chão, os braços, as pernas, os ombros. Então, descanse por um momento em Shavasana. Procurando, então, encontrar as sensações que você tem, os barulhos que você escuta no seu ambiente. Vai então agora se preparando para sentar. Para aqueles que ainda têm dificuldade em se sentar com a coluna reta, seria muito legal ter uma almofada, ter alguma coisa que elevasse o quadril do chão, para que você pudesse experimentar essa sensação de coluna reta, né? Então, se esse for o seu caso, comece a deixar uma almofada, um cobertor, ou mesmo uma cadeira, você pode usar também para essa parte final, né? Quando a sua coluna talvez já esteja, né? O seu alongamento não esteja bom e aí você acabe se cansando mais do que deveria. Então, sente-se com apoio ou sem apoio, naquela postura que você se sente confortável. E vamos pensar no que fizemos hoje, né? Alongamos, trabalhamos várias partes do corpo, mas também com o objetivo de sentar com mais conforto. E se você já tem esse alongamento, é importante que observe sempre como está o assoalho pélvico, né? Então, faça um teste, deixa a coluna assim mais relaxada e veja como você se sente quando o corpo está um pouquinho curvado, assim. Tente respirar, veja se você percebe crescimento da postura, se você percebe que a respiração flui bem. Então, faça esse exercício. Deixa o tronco um pouco mais relaxado, como se você estivesse talvez vendo uma televisão ou, enfim, fazendo outra coisa que não fosse yoga. Experimenta e respira com consciência. Veja para onde você percebe os seus movimentos da respiração. Agora você vai então buscando alinhar a coluna, pensando no posicionamento do quadril. Então, agora você não precisa contrair a musculatura do assoalho pélvico, pensando na contração máxima, nos pulsos que nós fizemos. Mas, coloque tônus na parte baixa do ventre, né? Então, essa musculatura baixa, tanto a genital, quanto a musculatura do ânus, quanto o ventre, a parte baixa do abdômen. E tem também um músculo que posiciona o cóccix na posição. Então, toda essa musculatura baixa, ela posiciona o nosso quadril de forma firme. E essa contração baixa, ela se estende pelo começo da coluna, vai se estendendo pelo abdômen,
pelas costas, até chegar no pescoço. Então, você imagina que você é um guarda-sol. Então, imagina que você entrou, fincou o guarda-sol no chão, firme, e essa base firme, ela é o seu assoalho pélvico. Então, você respira, mantendo essa região baixa firme, tá? Então, o abdômen pouco se move ou nada se move com a respiração agora, porque você tá firme, né, assentado na sua posição. E você respira observando a abertura das costelas, como se fosse esse guarda-chuva abrindo, né? Esse guarda-sol abrindo. Então, imagina que as costelas... Imagina não, percebe realmente, encontra esse movimento em você abrindo as costelas, subindo a clavícula, chegando os movimentos respiratórios até a parte alta parte baixa do pescoço. Então, você respira e cresce. Quando o ar sai, você não diminui, você não encolhe. Então, você mantém a altura que você alcançou. Então, vá procurando esses movimentos, procurando essas sensações. Procurando a amplitude da caixa torácica e ao mesmo tempo que você amplia, você cresce. Muito bem. Agora que a pizza doce já passou, né, tenho certeza que vocês ouviram, vamos levar a cabeça para o chão, relaxando as costas uma última vez. Vá retornando. E hoje eu me excedi um pouquinho aqui no tempo. Me esforço sempre para conseguir fazer aula num horário mais tranquilo, com menos interferências, mas as coisas não são como eu quero, né? Se fossem, estaríamos todos no SESC, né? Estaríamos todos nas nossas aulas, estaríamos todos nas nossas atividades. Então, espero que vocês consigam aproveitar ainda que dessa forma. E mandem mensagem para mim me falando se vocês conseguem perceber esses movimentos de crescimento, de amplitude da respiração, se conseguem perceber o assoalho posicionando a coluna firme na direção do chão. Então, mandem mensagens, pode ser curtinha, pode ser de áudio, mas para me dizer se estamos seguindo num caminho conjunto, tá bom? Beijo para vocês e até a aula de sexta. Tchau! Oi, gente.
Vamos hoje para a nossa aula número 23. Seguimos aqui com a nossa